Já está a gravar? Já? E A sério? Estamos aqui no Pandemónio? Pá, eu peço desculpa, mas eu estou muito triste. Estou muito triste porque há coisas que me magoam muito e eu agora vou fazer o meu Rodrigo Guedes de Carvalho. Pá, um bocadinho. Peço desculpa, mas vai ter que ser. É verdade, isto é o Pandemónio ainda. E é verdade, também tem aqui uma musiquinha para a gente ouvir. A malta ainda não percebeu que o Covid ainda não passou. A sério? Então vejam lá, tenham algum cuidado, porque olha, depois é sempre isto. Pá. Não há nada a fazer. Esta música, este senhor já morreu, António Variações, mas já dizia, o corpo é que paga. Portanto, façam-nos um favor, porque aí não é só o corpo, é a economia, é nós, a nossa mente. Eu sinto-me afetado como ao caraças, mas seja como for, bem-vindos, boa noite, cá estamos, eu Pandemónio, Óscar Coelho, Sérgio Bruxado, Luís Presidente Virtual Pedroso, cá estamos sempre, e hoje penso que vamos arrancar com o Luís Pedroso, se vocês não se importam, porque ele tem um tema muito querido e tem a ver com casas de banho, não é? E tem a ver com quem sai assim de repente das casas de banho e nós não sabemos bem aquilo que está-se a passar dentro das casas de banho e aquilo que se passou dentro da casa de banho. Mas a verdade é que a casa de banho é uma imagem literária, no fundo, é uma narrativa... Claro. É um bocadinho complicada de nós já estivemos na fossa, é verdade, e não podemos voltar para a fossa. É isso mesmo, não conseguiste subir, está na casa de banho é verdade. Tu tens toda a razão, porque começaste com o tema certo, é verdade. Nós estamos aqui hoje a falar houve já um crescimento significativo do número de casos. Apesar da maior parte ser em Lisboa, nós também não podemos estar a dizer que Lisboa é assim tão longe, porque Portugal é uma província. A verdade é que nós temos que ser mesmo, continuar responsáveis ou tentar ser o mais responsável possível, porque nós, uma segunda vaga muito forte, não vamos aguentar. Tu que andas bastante no Norte, tens visto bastantes abusos no Norte, nomeadamente no Largo da Ajuda, por exemplo? É assim, eu não entendo. Olha! Eu posso dizer que no interior existe um confinamento natural, ou seja... O que se passou em Sinfãs, para mim, é uma novidade e não é. Porquê? Porque o que se passou foi no lar e só podia ter acontecido no lar. E há uma semana a esta parte, e temos que explicar isso às pessoas, houve um aumento de uma centena e tal de casos de uma semana para a outra na região norte, que estava habituada a ter 6, 7 casos, devido a um surto localizado, mas a cadeia de transmissão está controlada. Eu penso que as linhas já estão devidamente identificadas, até o facto do Marco de Canaveses ter tido um crescimento na última semana deve-se, claro, uma pessoa que venha de Sinfãs, que queira vir, por exemplo, para o Porto, passa aonde? Do Mar de Canaveses, não é? Mas também passa em Penafiel. E nós temos que saber... Pode vir por Rio de Moinhos. Claro. Mas ou ir pelo Rio e não parar em lá nenhum. A verdade é que nós temos que ter todos continuar com imenso cuidado em relação a isto, seja em Sinfãs, seja no Largo da Ajuda, seja onde for. É muito importante as pessoas perceberem que isto ainda não acabou. Está longe de acabar, muito provavelmente. Se calhar é algo que vamos ter que viver com isto, se calhar, nos próximos tempos. E convém termos todos um máximo de cuidado de forma a conseguir ultrapassar isto o mais rápido possível. Uma das coisas... Eu financeiramente não aguento uma segunda vaga. Mas aqui está também o Bruxado que pode dar-me dicas. Uma das coisas que nós já tínhamos dito antes... O Óscar quer falar? Uma das coisas que nós já tínhamos dito antes, que é no caso de acontecer o que está realmente a acontecer agora, não é? Quer os métodos, o protocolo todo, quando chega ao hospital, todo o protocolo, já não haver falta de máscaras, ainda termos ventiladores comprados que ainda nem chegaram sequer, não é? Bem aí para o verão. O verão que é para ventilar o calor. Não, estão a fazer a tradução de chinês para português. Ficamos com coisas sérias. Sim, mas era uma coisa que nós já tínhamos falado sobre isso antes e que provavelmente nunca ia ser necessário um novo confinamento, que ainda não sabemos, mas à partida não, porque é muito mais fácil localizar todos os infectados, os grupos infectados ou as pessoas com quem... As cadeias de transmissão são rastreáveis muito mais facilmente quando isto caiu com estrondo, não é? Hoje em dia tu chegas a um hospital e há todo um processo e todo um protocolo que é necessário fazer, não é? E eu acho que isso aí é uma das formas que temos de parar termos abrandado isto tudo e termos, eu continuo a achar que fizemos um bom trabalho mas há uma coisa que eu queria que a comunicação social fez muito bem em pôr-nos todos em casa. É o facto dos testes. É assim, será que o número de testes que se faz agora é igual aos testes há uns tempos atrás, quando estávamos no aquilo que sei, há mais, já agora
Se queres, posso responder. É uma pergunta que eu também já sei a resposta, é inferior. É inferior no norte. É inferior Ou seja, a capacidade de teste está a ser concentrada nesta altura em Lisboa, me parece que é natural, porque há mais casos e ali está na população. E há outra coisa que eu queria também alertar. E no norte há menos testes, efetivamente. E há outra coisa que eu queria também alertar, que é o facto, por exemplo, antigamente se existissem sintomas que estavam todos bem definidos, não é? Desde tosse, febre, as pessoas tentavam logo fazer um teste. E atualmente isso ainda acontece? Agora, eu acho que as pessoas têm, por exemplo, começa a crescer um cabelo branco e vão fazer o teste imediatamente. Penso que a fobia já passou e infelizmente esse é um problema. Mas é melhor perceber que, estando a crescer o número de casos e o número de testes estando percentualmente inferior, é importante as pessoas perceberem que se manifestarem alguns sintomas, o ideal é, claro, manter no mesmo afastamento, protegerem-se e irem fazer um teste, sem dúvida, não é? De forma a conseguirmos... A disfunção intestinal também faz parte dos... Tu não vais mandar o conselho daquele senhor que vivia como é que eles chamavam? O senhor, não era Agostinho? Era Matobicho. O Matobicho. Isso é que tinha razão desde o início. Mas assim, eu acho que isto que está a acontecer agora tem que ser um bocado também contido. Estás a dizer isso muito sério, estás a pôr muita seriedade nesta conversa. Eu vou dizer, eu de início, desde o início, vocês se recordam das nossas primeiras conversas sobre isto, eu parecia que não estava a ter consciência da gravidade. Estavas em negação. Estava em negação. Não era negação. Eu acho que tivemos tudo. Mas eu não era negação. Estava bolsonarizado, mas entretanto costeizou-se. Costizei-me. Eu vou explicar porque, vou-vos tentar explicar porque é que a minha postura de início era aquela. Alterou um pouco, porque acho que nós até tivemos um comportamento bastante responsável. Acho que tivemos uma fase muito... Eu até achei que era exageradamente responsável, porque tive sempre a percepção que o que estamos a viver, e ainda vamos viver agora, porque eu acho que ainda não atingimos o pico deste eu não vou falar no vírus, porque do comportamento humano. O pico do desconfinamento ainda não chegou. E vai chegar quando esta realidade voltar, que é tu numa altura de calor, numa altura em que o teu corpo e a tua mente está habituada a estar num bar, a estar num café, a estar num jardim, e tu de repente vais contra todo o hábito que tu tens enquanto ser humano e todo o... Não, mas é um facto, porque eu disse sempre uma coisa de início, se vocês se recordarem, que eu disse, atenção que nós estamos a querer que as pessoas façam coisas que são antinatura. Antinatura que eu digo, em relação aos hábitos que nós temos instituídos, não conseguimos mudar tão rápido. E nós conseguimos essa alteração com muita pressão sobre as pessoas e pressão psicológica. Medo. Não és tu que vais morrer porque és jovem, mas os teus avós. Mas agora já não há medo nenhum. Neste momento, o reverso da medalha foi, da mesma maneira que tu puseste tanta pressão lá, estás a ter comportamentos, e eu não vou dizer que as pessoas estão... Deixa-me só terminar. Eu não estou a dizer que as pessoas estão a desconfinar, nem... O comportamento, por exemplo, dos agentes políticos que nós vemos, é porque eles começaram a ter a percepção, que eles têm informação que nós não temos, de que isto tem impactos. E que estes impactos vão ter consequências graves. E daí o terem andado a visitar loja de máscara e tal. Isto de repente, nós estamos nisto há 3 meses. Sim, 15 de março, 18 de março. São 3 meses sem atividade económica, são 3 meses em que o Estado nos assegurou... 4 meses. Ou 4 meses... E o Estado começou a fazer contas e começou a perceber o que não entra e o que está a sair. E de repente tu tens aquilo que para nós parece que eles estão histéricos, que não sabem o que é que estão a fazer, mas eu acredito que alguém que tenha que gerir estes cenários todos, o Covid não tem de repente lhe pareça normal. De repente lhe pareça normal ter passado 2 meses a dizer que não podemos sair de casa e a seguir a toda a pressa pedir aos jornalistas para vir para mostrar que eles vão ao café, porque nós temos que ir ao café. Claro. Porque ao início ninguém parou para perceber, a dizer, opá, nem a adaptação ao confinamento pode ser tão rápida. Devia, mas não... Nem ao desconfinamento. Ou seja, não houve aqui uma calma para fazer isto mais faseado. E se calhar, eu dou-te um exemplo. Nós vemos que alguns hábitos que nós passamos a ter, e que ao início
Era, não era? Eu percebo que alguém diga, não devemos usar máscaras. Devemos, mas não devemos usar máscaras. Não há máscaras. Era isso que eles deviam ter dito. E eu vou dizer uma coisa que tem sido a reflexão que eu tenho feito. Às vezes os comportamentos... Vou fazer da Presidente da Assembleia de... 5 minutos. Peço concluir, por favor. Concluo. Eu vou concluir. Mas eu vou dizer uma coisa que acho que é assim. Eu cada vez mais sou apologista daquilo que é o comportamento individual. E acho que há comportamentos que os nossos líderes têm por causa daquilo que é o comportamento coletivo. Era interessante, nós ainda estamos a discutir o que é que o Costa disse ou deixou de dizer assim, se o Costa dissesse é preciso usar máscara e não houvesse máscaras, o problema qual é que era? E trabalharmos aqui em cenários. Porque eu acredito que algumas coisas que foram feitas não foi por eles achar que a máscara fazia bem ou não. Não há máscaras. Se eu digo que é para toda a gente tirar as máscaras, vai criar um problema de procura ainda maior e um pânico ainda maior. Agora, se me permites, o Costa não ficou temido com nada. Impõe-se quando tem que se impor, aparentemente. Mas vamos virar agora a conversa para o outro. Uma coisa é certa, não fez de morto, que já não é mau. Já não é mau. Isso é bom, isso é bom. Vamos para o Oscar, que o Oscar queria falar de um ex-ministro que, enfim, agora ex-ministro, futuro governador. Ex-ministro, futuro governador de uma entidade estatal que vai mesmo para o Banco de Portugal, já está certo? Eu acho que sim. E mesmo até os partidos da oposição já praticamente não disseram que sim, mas também não dizendo que não é porque sim, senhora. Ou seja, perderam por falta de comparência. Bem, o que eu queria dizer é porque... Mas seja como for... Eu tenho reparado que se tem levantado. Quando o Covid não tem juízo, Centeno é que paga. Bem, o que é que acontece? Eu tenho visto ultimamente este burburinho todo que tem acontecido, seja nas redes sociais, seja nas conversas de café, nas conversas com amigos, mesmo até os próprios jornais, os artigos de opinião que se pode ler, que se pode ver nesta altura. Há muita gente ofendida com esta situação do Centeno sair não é? Deixar de ser ministro e ir para o Banco de Portugal. Há muita gente ofendida com isto. Peço desculpa, quando tu dizes há muita gente ofendida com isto, vês alguém do café, efetivamente, onde tu vais tomar café que está chateado com isso? É sempre a mesma coisa. Porque para as pessoas é muito confuso perceber como é que o ministro vai para o Banco de Portugal assim logo direto. E depois logo direto. E ainda por cima da forma como ele saiu. Jornalistas. Por isso também a forma como ele saiu, não é que... Era só para ter essa percepção. E depois havendo a situação... Não quer dizer que eu concordo com isso. Havendo a situação do PAN ter metido também aquilo de obrigar o período de nojo, não é? De 5 anos, em que não... E depois não... Ele devia fazer isso para os deputados que têm, tipo... Se saís do partido tens 5 anos em que não podes ser... Eu acho que é muita piada a palavra período de nojo. E quando nojo, eu acho que... Estás-me a contar aquilo que eu ia dizer a seguir. Eu a seguir queria usar isso. Depois termos o Marcelo e dizer assim, senhora, período de nojo, sim senhora, isso vai funcionar, mas é depois disto. Agora o gajo vai ser empossado como governador do Banco de Portugal e só depois é que isso entra realmente em vigor. Eu ponho-me a olhar e digo assim, bem, então se o gajo era o Ronaldo das Finanças, ele esteve na Europa, esteve como presidente do Eurogrupo, foi 5 estrelas, foi o melhor marcador, não é? Deste jogo todo, destes últimos anos, que ele tem estado com aquela pasta muito sensível. Campeão europeu. Primeiro superávit da década, campeão europeu. Capital político muito interessante. Incrível. E como é que de repente toda a gente se vira ao homem e o gajo afinal já não serve. Não serve nem para ministro. Atenção, ninguém critica que o homem não serve. Eu penso que toda a gente sabe que tecnicamente... Quando eu puder falar. Não, mas vais falar no fim. O Buxado fala no fim porque ele é o único que percebe realmente daquilo. Eu não percebo nada. Deixa-me só uma parênteses. Eu esqueci-me no início do programa, mas é muito importante. O Pedro não está cá hoje connosco, mas está sempre no coração. Sempre e vamos todos lhe mandar um beijinho. Beijinho, Pedro. Um beijinho ao Pedro e a toda a gente que nos vê aqui através do novo canal. E os fãs do Pedro, os fãs continua. Luís Pedroso, presidente virtual, por favor. O que eu estava a dizer é, eu acho que toda... E tem tempo, não é preciso concluir já. Atenção, e toda a gente sabe que o que o Sérgio vai dizer é que é o correto, nós estamos aqui todos na nossa sabedoria de café, mas adiado. É a opinião dele como outra qualquer. Deixa-me só dizer uma coisa. As opiniões são como certas coisas, quem as tem e as quer dar... Eu acho que toda a gente concorda que tecnicamente
tecnicamente, saber da poda, o Mário Centeno sabe daquilo, não é? Ninguém vai dizer que o homem vai para o banco... especialista em Nintendo, vai é verdade. Vai para o Banco de Portugal e não percebe daquilo. Eu acho que toda a gente sabe que ele percebe daquilo. E não há dúvidas nenhumas em relação a isso. Só que assim, deixa-me acabar. Só que o homem tem direito à sua reforma. No Banco de Portugal não é os últimos ordenados que contam. Não são os últimos ordenados. Já não é. Não é? Não é para a reforma. Agora já não é. É a média da carreira contributiva. Então, desculpem, lá não faz sentido. Eu pensava que eram os últimos anos que contavam para a reforma. Luís, e aquilo era tipo só uma gaiolinha para ele. Desculpem lá. Até há melhores técnicos que ele. Está a visto que eu não percebo nada disso? Eu pensava que era para a reforma. Porquê é que vão buscar um grupo político? Porquê é que vão buscar isto a um grupo político? Porque neste caso é o PS, que podia ser outro qualquer. E depois, na sociedade em que nós vivemos, então fomos todos meter o papel na caixa, demos todos autorização, a todos, entre aspas, os que foram votar, não é? A maioria deu, sim senhora, sou Costa, você é que vai governar, ou neste caso o PS e o seu grupo, e o grupo. E então, o Banco de Portugal, se é a Assembleia da República que também nomeia o governador do Banco de Portugal, se não é que nomeia, mas é lá que é discutido, quem é que indica, não é? Como é que eles vão buscar um técnico ou uma empresa, pode ser o melhor técnico do mundo, pode ser o Ronaldo e Messi juntos na mesma pessoa, mas se calhar o gajo ganha 150 mil euros por mês a trabalhar para uma empresa privada. Sério, ele não vai querer vir tomar conta. Eu sempre pensei que ele fosse para o novo banco, a sério. Vir para o Banco de Portugal. Para o novo banco fazia sentido. Ganhar menos e ter a vida completamente escrutinada. Olha, eu pensava que nas obras públicas é que se faz as adjudicações e depois vai-se para a construtora. Forma dourada, eu acho que o político chega a uma determinada hora e ele já não pensa naquilo que pode fazer pelo país. Mas pensa na sua reforma. Tipo, moto em gelo. Pensa na sua reforma. Eu gostava de pegar nisto. A sério, então pronto, eu gostava de pegar nisto. Vai pegar. Vamos lá, que é tua área. Eu depois passo para a economia, mas porque era assim, eu começando a falar, se não fosse a pegar nisto, ia pegar em dois vetores, mas vou começar por aqui, que é isto que eu acho que é errado. Isto que o Luís está a fazer... Eu sabia que não era correto. Não é isso. Isto que o Luís, e que se calhar o Oscar, e se calhar eu, há umas semanas atrás, a primeira reação foi esta, foi... Mas eu sou político! Eu sou super a favor que ele vá. Eu vou-te dar as últimas semanas, que isto do confinamento é porreiro para um gajo. Eu renovei a minha biblioteca, comecei-me a interessar mais pelo socialismo, pelo comunismo, para perceber o que é que eles dizem. Porque eu continuo capitalista, e leio aquilo e continuo a achar, não, isto... não. Porque depois há uma parte prática. Um capitalista que mas deixem-me... Não, mas a gente tem que saber o que é que eles dizem, não é? Eu, para poder dizer que eles estão errados, primeiro tenho que conseguir discutir com eles o que é que estão errados. Eu vou-te dizer o que é que no raciocínio que eu tenho ouvido um pouco sobre o Centeno, eu acho que realmente há coisas que eu começo a perceber porque é que eles são um nicho muito... O nicho comunista é muito unido. Eu vou-vos dizer porquê. Sim, realmente, peço desculpa. Vamos pedir à produção... para cortar esta parte do... No minuto em que nós estamos a gravar para colocar aqui a foice e o martelo. Põe aqui a foice e o martelo de São Martinho. O alho porro dobrado e o martelo de São Martinho. A obra de Carlos Marx toda. Podes pôr. O Capital. O Capital, eu já li. Por acaso já li. Mas deixem-me dizer uma coisa. E começa por esta parte. Tem uma barba engraçada. Tem uma barbinha engraçada. Mas deixem-me agora... Depois vai aparecer Esta parte que é dita é político e... porque vai defender o governo. Eu digo assim, agora usem isto ao contrário. Pensem em contrário. Eu tinha um professor, ele não vê isto, tenho pena que não veja, mas era o Pinheiro Pinto, que me dizia sempre, a mim e aos 50 que estava dentro da sala, pensem sempre no problema ao contrário. Porque, em regra, uma solução ao contrário, as pessoas ficam desarmadas. E agora vou-vos dizer assim. E se fosse o administrador do crédito mal parado do milénio que fosse nomeado para governador do Banco de Portugal? Estávamos a ter esta conversa? Se calhar estávamos. Por que não? Não faz sentido. Estávamos? Concordo com o Oscar. Eu acho que sim. Se calhar estávamos. Se calhar estávamos. Eu acho que sim. Agora é óbvio que tem muito mais impacto. Um ministro que sai de um lado para o outro. Mas é bom. Mas se faz uma lei à medida. Discutiram. Espera. Agora vou-te fazer uma pergunta. Espera. Nós é pena não termos este programa quando quem lá está, o Costa que lá está, foi nomeado. Porque ele se calhar veio do privado. E não vi tanto alarido. E eu digo assim, esperem aí. Sim, se alguém vai do privado para lá, está tudo bem. Se alguém sai de um governo para lá, já está tudo mal. Eu vou ser sincero naquilo que digo. E atenção, não tenho, eu sou sincero. Acho que é o homem certo.
Eu, se tivesse Não, votar, certo. votava nele. Também concordamos. Por várias concordamos. Votavas socialista nas Não eleições votava para o nele, Banco de Portugal? Não, estamos a falar... Não, Não, votava nele. Eu vou-vos dizer porque eu Votava para ele para o cargo. Sabem porque É um cargo isento, não é político. Sabemos isso, não sabemos. E daí? O governador do Banco de Portugal é sempre um cargo político. Para mim é um cargo totalmente isento. Até um juiz é um cargo político. Se a gente for ver no limite. Isso, obrigado. Vamos ver no Mas tem limite. isenção, não presta contas ao governo. Olha, só o que eu queria dizer. O que eu queria dizer. Este tipo de discurso que é alguém que é político tem que passar por um crivo extraordinário para ir ocupar um cargo... Mas eu não estou a dizer isso. Eu digo isto. Eles têm uma frase que eu achei... É verdade. Ser político não é ter cadastro. Ser político, aquilo que nós devíamos de entender, nós, enquanto eleitores, devíamos perceber que eu, quando vou votar, supostamente, e devia de exigir isto dos partidos, vou votar em pessoas que são válidas para a sociedade. Eu, enquanto eleitor, não voto num partido em que as pessoas que estão lá... Tem que haver presunção de seriedade. Presunção de seriedade. E o que existe é presunção de não seriedade. Então vamos lá ver uma coisa. Temos que começar... Se não tínhamos que começar... Tínhamos que começar isto com o raciocínio todo ao contrário. Então o meu problema não é o governador do Banco de Portugal. É o sistema, então vamos mudar isto tudo. E esta conversa, só uma coisa, e agora queria passar ao outro lado. Eu disse que tinha 2 vetores pelo qual eu concordava pelo homem. Porque acho que efetivamente, se calhar está na hora de termos alguém que vem da política dura, pura e dura, e do Ministério das Finanças. E neste caso o secretário de Estado dele manda... É o ministro, era o secretário de Estado dele. Porque quase toda a gente que lá foi parar teve sempre um pezinho no privado antes de ir para lá. E os que não foram foi em situações mais... Mas quer dizer, é criticado para não ter andado no privado porque não tem conhecimento da vida real. Não estou a dizer isso. Tem conhecimento da vida real, porque teve no privado, há que desconfiar de alguém... Não estou a dizer isso, estou a dizer exatamente por isso. Até por uma questão... É o raciocínio contrário. Até por uma questão que acho que, pronto, saiu do governo para lá. Mas eu podia terminar. Eu vou dizer assim, em termos técnicos, é o melhor, conhecimentos, e em termos de conhecimentos políticos e de gestão de situações complicadas e complexas, tu não tens, acho eu, pessoa que vá neste momento e credibilidade. E atenção a uma coisa, quando me dizem assim, e credibilidade agora espera aí, agora deixa-me usar outro... Não podemos esquecer da martelada que lhe deu a comunicação social. É verdade. Que lhe deu uma martelada agora no fim, vai sair, mas agora só vou dizer... Também não podemos esquecer que é o homem dos 800 milhões de euros que cumpriu aquilo que tinha que ser feito. Devia ter ido para o Panda, agora já estava no papel do governador do Banco de Portugal ou ainda estava no papel de ministro? O problema é esse. Esse é que vai ser o grande problema. Estás a ver isso errado? Estou a fazer essa pergunta. Queres ver agora? Eu não estou a fazer mas agora faço uma leitura. Agora faço uma... Oscar, espera aí. Mas vai fiscalizar isto. Espera aí, Oscar. Então tu dizes-me assim. Vamos passar isto. Eu não sei se o exemplo vai ser bom ou não. Eu tenho um problema de motor. Eu vou lá pôr um eletricista ou vou pôr um mecânico? Tens para um mecânico, obviamente. E vou pôr um mecânico que lidou com aquele motor em específico, aquela marca em específica, ou vou buscar um gajo que não sabe nada. Mas o motor tem defeito? Tem. Se o motor tiver defeito, então é melhor ter um mecânico melhor do que ele. Porque e onde é que foi ele que fez o motor. Onde é que vais buscar? Era melhor. Onde é que vais buscar? Não, eu acho uma piada. Eu acho uma piada. Não, eu ouvi. Queres que eu diga? Eu ouvi alguém que me disse: isto é bom em Inglaterra, que faz um headhunting, não sei o quê, e foi buscar não sei eu. Foi ao Canadá. Mas nós precisamos, nós não temos um indivíduo em Portugal. Técnicos em Portugal, claro que temos. Para aquele lugar. Vamos duvidar de tudo que é português. Faz-me lembrar aquilo de Santos da Casa não fazem milagre. Até agora cumpriu, os Santos da Casa não fazem milagre, mas os Santos também tem a ver com Oliveira, e a Oliveira agora vamos ter que virar para o nosso querido piloto. Eu queria falar um bocadinho disso. E penso que numa altura em que deveria, muito provavelmente, ter decorrido o Penafiel Racing Fest durante este fim de semana, não é? Sim. Estaria a ser hoje, não é? Estaria a ser hoje, ontem, anteontem. Que tínhamos programa hoje. Oscar, é um orgulho muito grande para todas as pessoas que lidam com o motor. Pela primeira vez que temos motorizado. Não é a primeira vez que temos um piloto no MotoGP, mas pela primeira vez temos um piloto no MotoGP que está numa equipa realmente oficial. Que pode ganhar.
Não. Está numa equipa oficial, mas é das oficiais é a pior. Mas é que ele estava numa equipa satélite da oficial. Então, quer dizer, as probabilidades eram muito mais difíceis de poder andar a colar na zona dos pontos. Ou seja, vai aumentar a probabilidade. Vai ser um famalicão da... Por isso, nós temos um dos... Está num Braga, é isso? Está num Braga? Está nos 10 melhores do mundo. É completamente diferente, não compares. Está num dos 10 melhores pilotos do mundo e é português. E isto admira-me e conforta-me. Eu fico muito feliz porque pela primeira vez nós temos normalmente estes lugares precisas ter o piloto que seja muito bom, que nós temos, e depois precisas que o piloto seja de um país ou que fale uma língua ou no mercado seja forte. Neste caso podemos ver que... Portugal somos 10 milhões de habitantes. Mas a nossa língua mas os PALOP não têm poder de compra suficiente para andar toda a gente a comprar. Está nos cofres ali, nos aliados. Por isso é importante que mas não é deles, mas atenção, o dinheiro estava no cofre, mas eu nem sei o que é isso. É bom que nós consigamos perceber isto, porque somos um país com poucos consumidores de motos, apesar de que nós temos temos um país fantástico para andar de moto, não é? E temos poucos patrocinadores. Nós não temos, no caso da Espanha, que eles patrocinam qualquer bom piloto, a Repsol está. E nós não temos, por exemplo, ele não tem patrocínio da Galp. Só temos a Pri. Privatizamos a nossa... Nós vemos que ele tem o apoio da MEL, que está inserido até num projeto que é MEL Dream Team. O MEL Dream Team, em que meia dúzia de alguns pilotos portugueses bons... Mas era preciso mais apoio. Mas não chega. E por isso mesmo, isto é um esforço... Até agora... Mas uma das maiores empresas portuguesas é o Banco de Portugal e poderia perfeitamente... Mas não? Isto para quem gosta deste tipo de desporto, foram aqui uns dias que nós sabíamos que ele podia acontecer desde que o Espargaró saiu, que ele podia assinar e ir ele para a equipa oficial, mas toda a gente estava com medo que aparecesse um russo qualquer, como já aconteceu aqui com um piloto português que não foi para a Fórmula 1, porque apareceu um russo que até faz piores tempos do que ele, mas eles vêm lá com o capital e dizem, está aqui a massa, quanto é que é preciso, e nós não temos isso. Sim, por isso nós temos mesmo que ficar muito felizes e muito orgulhosos. Eu não quero interromper o Oscar nisto, porque ele percebe desta poda, mas também quero dizer uma coisa. Eu acho que é muito importante também para o desporto motorizado a vertente do espetáculo. E ele vai concordar comigo. E Portugal dá um espetáculo. Quando, aliás, é por isso que se fala também na Fórmula 1 e fala-se na MotoGP, já se fala no WRC. A imagem de Portugal para o mundo é que isto aqui é uma loucura. E neste momento o desporto motorizado precisa dessa loucura também para vender. E nós não nos podemos esquecer, mesmo as federações, é o segundo desporto em Portugal, a seguir ao futebol, é o desporto motorizado, seja as motas ou os carros, e por isso mesmo tu tens as duas federações maiores a seguir à Federação Portuguesa de Futebol, é a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e a Federação de Motociclismo de Portugal. Estão logo ali. Ninguém lhes passa a bola porque nós não temos tempo. Não há tempo de antena para estas pessoas. E mesmo que haja tempo de antena, não tens jornalistas preparados para poderem falar. São capazes de ter o Miguel, já aconteceu, o Miguel Oliveira a falar na televisão e aparecer a dizer que é o Armindo Araújo. Isso já aconteceu. Porque não é só falta de rigor, é falta de interesse, porque, como eu continuo a dizer, não é? Nós nos anos 90 levámos aqui com uma empresa que decidiu tomar conta disto tudo e tudo que tiver a ver com comunicação social é para eles, pronto, e por isso mesmo é que nós estamos no ponto em que estamos. Está na hora de acabar. Estás a falar do novo canal, não é? Só podemos fazer publicidade aí. O Paulo Lopes deu cabo da comunicação social. Nós conseguimos olhar para a Espanha, e tivemos os gajos, pilotos de Fórmula 1 têm 1 ou 2 a lutar pelos lugares da frente. Pilotos no MotoGP tem, no ténis tem, no basquetebol tem. Precisamente esse sinal agora pode ser um início. Pode ser um início. Posso agora contrariar. Nós temos mesmo que acabar a regitar para acabar 2 minutinhos de remate e depois só 30 segundos para o Luís Pedroso para rematar o parágrafo. Para rematar, vamos rematar cada um. Primeiro eu só queria dizer que a nível de desporto não concordo nada contigo. Acho que nós a nível de desporto somos um exemplo. Não, no motorizado percebo. Depois eu digo assim, olhando à dimensão de uma Espanha para uma dimensão de Portugal, à projeção que tu tens em vários desportos com... Mas não temos apoios, mal é esse. Pronto, Madrid tem quase tanta população como Portugal. E nós temos muito mais. Eu até acho que a política desportiva em Portugal consegue
fazer alguns milagres. Se não chega para tudo, não chega para tudo, é certo. O Centeno tem que ir para Secretário de Estado do Desporto. Tem. Até porque é o gajo que consegue, não é, essas coisas de dar dinheiro sem ninguém perceber como, pronto, mas ele agora vai gerir o lado de lá, ok. Dou-te barato isso. Não sei, eu não disse Dou-te barato isso. Mas estão-nos a dar sinal que temos que... Vamos começar com os pontapés finais. Eu só gostava de, para terminar isto, a dizer que o Covid também chegou aos unicórnios. Aí é verdade. Chegou aos unicórnios. Eu gostava de dizer isto, os unicórnios. Que todos nós gostamos tanto dos unicórnios. O unicórnio é aquele tipo de Pokémon especial, não é? Que as pessoas andam à procura, aquele que vale 1 milhão de euros. Milhões de euros. Eu só queria dizer assim, os unicórnios, que eram aqueles animais que toda a gente queria, que a Bolsa queria exemplificar, queria fazer disso exemplos para todos os outros. Os negócios virtuais. Mas não destruiu. Depois nós... O hipercapitalismo, que é qual eu sou contra. Não é o hiper. Eu só queria dizer isto. Dizer que o vírus vai escalar. Este vírus está a ter uma coisa muito interessante. É que, eu acho que é assim: os efeitos não vão ser iguais para todos, porque uns vão conseguir lidar melhor do que eles, mas uma coisa é certa: ele atinge tudo. Ele está a atingir tudo direitinho. E depois, o facto de as torneiras começar as pessoas que têm as torneiras e que andavam aí a largar água sem fazer contas. Isto faz com que elas comecem a tentar perceber para onde é que a água está a ir. Então de repente começas a perceber onde é que estão os buracos. Desligaste a água e começas a ver os buracos que estavam debaixo do ar. E foram só 200 mil milhões, para terem a noção. Portugal está todo contente porque vai receber 86 ou 85. E só numa empresa na Alemanha, que é um banco virtual, tem um buraco de 200 mil milhões. Mas foi sem querer, o buraco tem sumidouro. Mas não é isso. É que reparem, e não é uma desculpa melhor que a de Centeno e o que a de Costa. Foi o logaritmo. O logaritmo, que é o lugar onde aquilo está. É um lugar marítimo. Está no meio do oceano. É um logaritmo. É um lugar no oceano. No mesmo sítio das sereias. Do mesmo sítio das sereias vem os unicórnios. É lá que está o problema. Alguns disseram algoritmo. Para mim foi logaritmo. Que é um lugar no mar. Está visto então que a Alemanha vai nos roubar também o Mário Centeno, que vai ter que ir para lá para o regulador bancário. O ralo. 100 milhões de euros. Pronto, eles vão continuar a falar, eu só vou continuar a pôr aqui põe a música, esta musiquinha está a carregar um bocadinho a internet, o Centeno é que paga, é verdade? Olha, essa música estava boa. Quando o banco não tem juízo, o Centeno é que paga. Era isso. Mas penso que o Luís, e vamos manter esta musiquinha de fundo, só um apelozinho para saírem um bocadinho. De facto, mas com segurança. Com segurança, mas divirtam-se, façam tudo, não deixem de fazer aquilo. A máscara, álcool gel, isolamento. Eu só queria dizer uma coisa: o álcool é para espalhar nas mãos, não é na garganta. Não é? Bom, e estava só à espera que isso calhasse bem, a ver se conseguíamos fazer a intuação boa, mas. O Centeno é que paga, não é? Bom, até à próxima, obrigadíssimo por nos terem seguido. Estamos em tudo o que é plataforma, como é óbvio. Volta e meia respondemos às vossas provocações também. Não hesitem em ter alguma interação connosco. Um beijinho a todos, um abraço também para os outros e um beijinho para elas, um abraço para eles. Mas estás muito beijoqueiro e abracista. Estás um abracista. Fecha, antes que eu já... Fecha. Mas desconfina isso. Ia só dizer um abraço virtual, como é óbvio. Até à próxima. Desconfina. Novo canal. Sempre novo, sempre seu.